O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você. Olá, está começando mais um Royal na TV e no programa de hoje nós vamos conferir dicas para você calçar bem. Além disso, vou te apresentar um lugar recheado de diversões, o Tridu. E também vamos conversar com o Wagner Freitas do Santa Maria Soldiers, o time de futebol americano aqui da cidade, um esporte que vem ganhando cada vez mais visibilidade. A nossa conversa de hoje vai ser sobre futebol americano. Nós vamos bater um papo com o Wagner Freitas, que é jogador do Santa Maria Soldiers, um time que vem ganhando cada vez mais destaque aqui na cidade, né, Wagner? Olá, Jonas, tudo bem? Bom, Wagner, como que surgiu essa história de futebol americano aqui em Santa Maria? Justamente o Santa Maria Soldiers, ele surgiu em 2009 a partir de um time que era o Santa Maria Iron Horses, que também foi criado aí entre outros fundadores, o Lucas Zanon e o Douglas Rodrigues, que hoje são os jogadores de mais destaque da história de Santa Maria Soldiers, ambos do São José Estepos, e o Vinícius Zanon aí, que já contemplou até uma vaga na seleção brasileira e jogou a última Copa do Mundo de futebol americano da modalidade lá nos Estados Unidos. O time começou aí meio sem equipamentos, né, sem o shoulder e sem o capacete, que hoje são jogados, né, na modalidade full pads, e começou aí meio como uma brincadeira e acabou se tornando aí o que é hoje um time que já teve vários atletas, se remonta a cada 4 anos com questão aí de estudantes, né, e conta hoje mais ou menos aí com cerca de 60 atletas treinando aí regularmente. A maioria dos jogadores são estudantes. Como é que faz para conciliar a vida dos estudos e a vida de atleta? Justamente, nós temos vários estudantes, também temos trabalhadores aí comuns, né, a gente tem que lembrar que o esporte é amador ainda, mas até um pouco complicado. A gente tem alguns treinos aí durante a semana que são noturnos e alguns jogadores aí são estudantes e têm aulas noturnas e infelizmente não podem ir nesses treinamentos. Mas realmente é um pouco complicado aí, às vezes, conciliar tanto os estudos quanto o jogo e também para as viagens, para os campeonatos e para os amistosos aí que a gente faz fora de Santa Maria. O Soldiers fez a sua estreia recentemente na Liga Nacional. Como é que foi essa estreia? Como é que foi esse jogo? Como é que está a visibilidade do time na cidade? Justamente esse jogo contra o Porto Alegre Bulls foi um jogo bem complicado. Primeiro que era um adversário que a gente não tinha muitos vídeos, muito material à disposição para estudar eles. A gente tinha um conhecimento claro do time, era um time que é um pouco mais conhecido, rival ali do Porto Alegre Pumpkins, também da capital, só que a gente não tinha material. E claro, é uma estreia, muita expectativa em cima, né? Na semana do jogo a gente teve um contratempo aí do campo em relação à questão de se chovesse no domingo ou no sábado não teria jogo na UFSM, que era o primeiro lugar, e aí a gente conseguiu no meio da semana o estádio Presidente Vargas. A gente fez toda uma campanha para mudar o local do jogo, de divulgação, e o público foi até muito acima do nosso esperado. Aí cerca de 700 pessoas foi o que saiu na imprensa, né? Em relação até questão de público excelente, questão do resultado, claro, a gente conseguiu a nossa vitória, deu uma tranquilizada, sim, mas realmente a gente está no momento de crescimento aí, tanto no campeonato quanto na visibilidade em Santa Maria também. Wagner, tu falou que o time não conseguiu ver vídeos do adversário. Como é que funciona essa preparação? Vocês buscam material dos rivais? Como é que funciona isso? Exato, né? O time de futebol americano, para quem não conhece, ele é dividido em 3 aspectos. O ataque, qual eu faço parte, né? A defesa e os times especiais, que são os times de jogadas de chute. Cada time aí faz coisas bem específicas e bem diferentes. E realmente a gente, durante os campeonatos, produz esses vídeos, tanto para divulgação, quanto para a gente analisar nossos erros. E claro, né, os adversários utilizam esses vídeos. No caso do Porto Alegre Bulls a gente não tinha tanto material, mas justamente para um jogo, no próximo jogo, por exemplo, agora no dia 19 contra o Pumpkins, a gente já tem mais material, a gente pode analisar jogada por jogada, parte por parte do que o time faz em campo, e aí a gente pode também usar a nossa estratégia a nosso favor, estudando, né, o que o adversário faz ou deixa de fazer em campo. E o futebol americano é um esporte que às vezes não tem tanta visibilidade aqui no Brasil. As pessoas olham e não entendem muito as regras.
É difícil aprender? Como é que é? Poderia passar por cima como funciona o ponto do futebol americano? O que seria o gol no futebol americano? Claro, na verdade, o futebol americano é um jogo inspirado, né, em estratégias militares e é um jogo de busca de território. O time que consegue avançar mais no campo aí tem maior possibilidade de pontuação. Existem basicamente duas formas de pontuar. A primeira, que é a mais comum, que é o touchdown, em que o time leva a bola até a última linha do campo de defesa do adversário, aí conseguindo passar essa linha ganha 6 pontos. Daí depois dos 6 pontos tem o extra point, que é uma jogada de chute, que se o time decidir fazer uma conversão de 2 pontos, ele pode fazer um mini touchdown novamente com apenas uma jogada. E a outra forma de pontuação é o field goal, que é o chute, né, que vale 3 pontos, ele pode ser dado de qualquer distância do campo, aí depende da força da perna do chutador, né. Geralmente aí, em nível de Brasil, o field goal é de 35, 36 jardas, é um field goal bem difícil. A nível de NFL dos Estados Unidos, aí um field goal de 55, 60 jardas já é um nível já mais difícil, mas eles já estão muito mais treinados. Mas qualquer um pode aprender e começar a jogar. É muito fácil, assim, basicamente precisa de muito estudo, mais até do que a gente pensa assim de estereótipo, é muito mais estudo do que força. Claro que a questão de preparação física, de academia, de treinamentos é muito importante, porque para quem joga futebol da bola redonda, aqui no Brasil é o mais conhecido, né? É até um pouco complicado de aprender a questão de equilíbrio, de técnica, mas realmente depois que tu aprende, tu não para de jogar e não é tão difícil não. Indo em alguns treinos, vendo alguns jogos mesmo, a gente já pega um pouco da base do esporte. Hoje tem uma notícia que poderia vir uma parceria dos Soldiers com o Internacional de Santa Maria. Como é que está essa história? Na verdade, essa notícia é muita especulação, né? A gente, na verdade, quando foi falar com o presidente Heriberto Marqueto sobre a questão do campo, a gente até brincou, né? A gente poderia fazer nesse futuro aí, já que o estádio Presidente Vargas, aquela área foi vendida, né? Está nesse projeto de venda. Aí a gente brincou, poderia surgir um campo para o Santa Maria Soldiers e essa junção, mas realmente não passou de uma brincadeira, de uma piada. E claro, essa questão de junção de time de futebol americano com clube de futebol no Brasil é muito comum. Aí a gente pode ver Corinthians, Vasco, Botafogo, ou Ponte Preta, no Rio Grande do Sul, o próprio Juventude de Futebol Americano, que começou um projeto muito forte esse ano, foi inclusive campeão gaúcho, mas realmente, aqui em Santa Maria hoje não passa de especulação. Para a gente, claro, seria muito bom aí ter um apoio um pouco maior, a gente falou, né, da visibilidade que está crescendo, mas hoje ainda não passa de especulação, uma possibilidade bem remota de Santa Maria Soldiers e Internacional Santa Maria se juntarem. Wagner, tu comentou que no início lá o Santa Maria Soldiers tinha dificuldade com os equipamentos, nem isso tinha. Como é que está hoje a situação do clube? Na verdade, hoje, em relação ao Santa Maria Soldiers, está bem complicado ainda. Cada atleta compra seu material e realmente, hoje com o preço do dólar ainda está bem complicado e a gente tenta meio que trocar ou comprar aqui mesmo de jogadores ou jogadores do Brasil. É um pouco complicado ainda essa questão de materiais, até porque é muito mais caro trazer de fora. São poucas marcas nacionais ainda que fazem produtos para a modalidade. Para encerrar a conversa, então, Wagner, quais as pretensões do Santa Maria Soldiers nessa Liga Nacional que está disputando? É claro, a nossa pretensão no início, né, era o segundo ano de liga, a gente ainda é um dos times meio por fora em termos de nível técnico, mas claro, a nossa pretensão é a vitória, é ser campeão, é sair primeiro colocado do grupo aí na Conferência Sul, ganhar do Joinville, ganhar dos dois times de Porto Alegre e aí tentar uma semifinal, uma final, quem sabe jogo de mata-mata, a gente nunca sabe o que pode acontecer, de repente a gente consegue uma vitória e aí, né, a gente vai para a Superliga Nacional, que é o nosso sonho, aí chegar e se estabelecer entre os maiores times do país. Tá certo, muito obrigado, sucesso. Esse foi Wagner Freitas do Santa Maria Soldiers, time de futebol americano aqui da cidade. Aqui no Tridu, diversão não tem idade. O local oferece várias atrações para você passar uma tarde agradável e muito animada.
E agora nós vamos conhecer a Vargas Calçados e todas as opções para os seus pés também ficarem na moda. Bom, esse foi o nosso passeio pelo shopping hoje no programa Royal na TV. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você.